E é sem dúvida o que ganhou muita, mas muita repercussão e repercutiu em todas as redes sociais, na internet, é o caso do exame de DNA ali do filho do Gugu, que pediu, inclusive o próprio Ricardo Rocha, ele pediu para que fizesse o exame de DNA, né? Todo mundo lembra dessa história, né? Ele foi no Domingo Espetacular, deu entrevista, falou muito sobre toda essa questão. A mãe tinha falado para ele que ele era filho do Gugu, tal, e tudo isso aconteceu, mas é o seguinte, olha, do Carlos Henrique Dias, do G1, tá bom? Exame de DNA aponta que empresário não é filho de Gugu Liberato. Que triste decepção a sua, Ricardo. Mas desde o início eu sempre achei que você não fosse filho do Gugu. Primeiro porque não tem nenhuma aparência física permanente, assim, que a gente possa falar, é filho do Gugu. A gente sabe que tem muitos filhos que às vezes ou fica a cara do pai ou fica a cara da mãe, mas no caso dele não teve nenhum arquétipo ali que a gente possa dizer que é filho do Gugu. E outra coisa que me chamou a atenção também foi a faixa etária dos dois, assim, ele com 50 anos e o Gugu morre aos 60, né? Ou seja, o Gugu começou a fazer filho aos 10 anos de idade, é isso? Não, eu não consegui entender isso. Na verdade foi isso que pegou pra mim ali em toda a questão, sabe? Então eu gostaria muito de tentar entender. Olha, exame de DNA aponta que empresário não é filho de Gugu Liberato, tá? Um exame de DNA apontou que o empresário do ramo automotivo Ricardo Rocha, de 50 anos, não é filho de Gugu Liberato. Em 2023, Ricardo entrou com uma ação na justiça alegando ser filho do apresentador. A coleta para o exame foi feita em novembro no Jardim Paulista com 2 irmãos de Gugu e a mãe do apresentador. Abre aspas, as amostras foram analisadas por 2 equipes diferentes em prova e contraprova e confirmaram os resultados. Conclui-se que o Antônio Augusto Moraes Liberato não é o pai biológico de Ricardo Rocha, aponta o laudo, tá? Poxa, olha, eu acho isso uma sacanagem tão grande. Depois que o Gugu morre, né, começa toda essa balbúrdia. Por que ele não foi atrás do Gugu quando o Gugu estava vivo? Por que ele não trouxe essa história quando o Gugu realmente estava aos plenos vapores, fazendo tudo acontecer na vida dele para tentar resolver essa questão? Agora a mãezinha, depois que o filho morre, é obrigado a ir lá, tirar sangue, reviver uma história que nem sabe se é verdade ou se é mentira. Mais 2 irmãos, no caso, eu acredito que, olha, a coleta para o exame foi feita em novembro no Jardim Paulista com 2 irmãos de Gugu, sem dúvida deve ser a Patrícia, a Aparecida Liberato também e o próprio Amândio, que são os irmãos do Gugu, e a Dona Maria do Céu foram lá fazer a coleta, né, do próprio material para poder efetivar o exame, tá? Em nota, Ricardo Rocha disse que não pode comentar sobre o assunto. O advogado Nelson Williams, representante das filhas gêmeas de Gugu, Marina e Sofia Liberato, disse que, abre aspas, deu nota 10 para o exame e disse que foi aprovado com louvor. Gugu morreu em 21 de novembro de 2019 em Orlando, nos Estados Unidos, depois de sofrer uma queda em casa e bater a cabeça. Em testamento, ele se identifica como estado civil solteiro e deixou parentes e os 3 filhos como herdeiros e um total de 9 pessoas, tá? A partilha do espólio entre os herdeiros foi lavrada em 16 de agosto deste ano e registrou que os 3 filhos receberam cada um 25%, os herdeiros testamentários, sobrinhos 5% e a mãe do apresentador uma renda vitalícia paga pelos herdeiros, que na verdade a gente já sabia na época de R$150 mil. No entanto, o comerciante Ricardo Rocha, que afirmava ser fruto de um relacionamento que o apresentador teria tido ainda adolescente na capital paulista nos anos de 1970, moveu uma ação de investigação de paternidade. Ao saber do acordo feito em cartório, a defesa de Rocha pediu à justiça o bloqueio de parte do patrimônio de Gugu
na proporção que caberia a ele ao fim da ação. Olha só que loucura, né? Então ele foi lá, ele entrou, teve bloqueio da ação, então quer dizer, ainda demorou para que pudesse tomar uma decisão jurídica, porque tinha que esperar o resultado desse exame sair, até o juiz analisar, até o juiz olhar, até todas as histórias acontecerem. Nós sabemos que aqui no Brasil tudo é muito demorado, e ali a gente não conseguiu entender e ficar por dentro do que estava acontecendo e se ele seria ou não o filho do Gugu, tá? O juiz da ação sobre paternidade analisou a manifestação de Ricardo e escreveu, abre aspas, os herdeiros tinham plena consciência dessa ação e não poderiam ter realizado acordo extrajudicial sem proceder à necessária reserva de bens como garantia de eventual direito do autor, tá? O que eu entendi aqui é que de repente chamaram ali o próprio Ricardo Rocha para tentar algum acordo, ou talvez um jeitinho brasileiro ali de resolver a questão, e se eu fosse ele eu teria resolvido, porque agora ficou constatado que ele não é o filho do Gugu, e ali, né, quem tudo quer nada tem, né? Ou seja, ele acabou realmente não sendo beneficiado com nenhuma gorjeta sequer, inclusive sobre isso, tá? Do Carlos Henrique, que ainda continua no G1, vamos lá. Quem é o Ricardo Rocha? Vocês querem saber quem é o Ricardo Rocha? Esse homem que se apresenta, inclusive, como o próprio filho do Gugu? Então eu vou contar para vocês exatamente quem é ele, tá? Quem é o Ricardo Rocha? Ricardo Rocha nasceu em outubro de 74. À época, a mãe trabalhava como babá em São Paulo para uma família e teria conhecido o Gugu em uma padaria, quando ainda não era apresentador de TV, tá? Abre aspas. Não tenho nada a esconder, tenho uma vida normal como qualquer outro trabalhador, então para mim é diferente, não quero confusão, eu não quero problema com ninguém, eu só quero fazer o DNA e comprovar, e só isso, afirmou Ricardo na época, tá? Sei desde criança que tive uma oportunidade de ir conhecê-lo quando eu ainda era criança, por volta dos meus 10 ou 12 anos, mas eu não queria, e se tornou um tabu na minha família, de não querer falar sobre esse assunto. Sou uma pessoa muito reservada. Só fiz agora a ação na justiça para tirar essa dúvida. Meu problema maior não é nem financeiramente. Meu problema é tirar essa dúvida. Tem essa questão de dinheiro por trás que envolve muita coisa, mas não é o meu caso, tá bom? A mãe do homem, que se diz filho de Gugu, teria conhecido o apresentador no segundo semestre de 1973. Na época, ele tinha 15 anos e ainda não trabalhava em televisão. Eles teriam se conhecido em uma padaria que existia na rua Aimberê, em Perdizes, na zona oeste da capital paulista. Inclusive, o Gugu morou em Perdizes, né? À época, a mãe dele trabalhava como babá e empregada doméstica na casa de uma família vizinha da padaria, que era frequentada por Gugu. O mesmo local era frequentado pela mulher. Os dois teriam se aproximado, houve uma amizade, passeios e um relacionamento. No fim de janeiro de 74, a mãe de Ricardo acompanhou a família a qual trabalhava em viagem ao litoral de São Paulo. Passou férias e voltou ao final da temporada quando notou a gravidez, tá? A mulher ficou meses trabalhando para a família até a gestação avançada, quando foi dispensada. Ela chegou a procurar Gugu na padaria onde se conheceram, mas perdeu o contato com ele, tá? Ricardo tem outros 3 irmãos e vive em São Paulo. A mãe dele está viva. Vocês sabem de uma coisa? Eu acho isso tão triste ao mesmo tempo. Eu acho que ninguém tem culpa dessa história, né? Mas é engraçado. Eu acredito que algumas mulheres, às vezes, no furor da juventude, né? Ou então no calor realmente dos próprios hormônios, enfim, acontece o quê? Eu acho que acabam, e o que eu acho que todo mundo pode transar, fazer o que quiser, deliberadamente, tá tudo certo, só usa preservativo, por favor, mas
eu acredito que essas histórias vêm muito, mas vêm muito de frente com mulheres que às vezes não sabem quem são os pais dos seus próprios filhos. E quando elas não sabem quem são os pais dos próprios filhos, o que elas fazem? Elas começam a apontar, por exemplo, o seu pai é o Silvio Santos. Porque para a época, para não ficar feio, inclusive, isso é uma suposição minha, tá? Porque como nós sabemos que é muito complicado, mas muito complicado, principalmente para a época, a mulher não ter o seu namorado ou não ter um homem a tiracolo, seja lá o que fosse. Quantas histórias nós já vimos de mulheres que apontaram artistas sendo os pais dos filhos dela e quando foram comprovar não eram. Isso já aconteceu inclusive com vários artistas, Silvio Santos, com Gugu, com o próprio Jair Rodrigues, mas tantos outros que já surgiram aí, que eu já cobri também, e que quando chega o resultado do DNA não era. Mas a minha mãe falava que era. De repente a sua mãe falava que era porque nem ela, na verdade, sabia quem era o pai. E isso talvez para não ficar feio na família, então o que eles faziam? O teu pai é fulano de tal, o teu pai é o Silvio Santos, o teu pai é o Jair Rodrigues, sabe? Mas só que isso, eu acho que isso sem dúvida é uma grande, eu acho que é um grande golpe assim, porque a vida dá inclusive, porque eu não acho legal quando você entra nessas questões, né? Porque você não dá a oportunidade da pessoa saber a história dela, de onde vem a minha história, quem é o meu pai, qual foi a questão, sabe? Você transou num descuido, eu nasci, foi isso? E tá tudo bem também se for isso, se isso for muito bem orquestrado também durante a vida. Mas a gente tem que deixar claro isso. A gente não pode simplesmente mirar em alguém e falar o teu pai é aquele da televisão, né? Por quê? Porque vai acontecer o que aconteceu inclusive com o próprio Ricardo, né? Ele foi atrás, mesmo que eu achando que às vezes sambando um pouco em cima do próprio túmulo do Gugu, porque ele não tinha a certeza, mas ele queria ter a certeza. Então, na verdade, quem tinha que jogar isso era a própria mãe. O que eu acho que foi uma história que ela jogou, colou, e ali ela continuou a abastecer essa história. E volto a dizer, quantas outras também já não falaram sobre Silvio Santos, Jair Rodrigues, teve também aquele que já faleceu, que eu esqueci o nome dele, Erasmo Carlos, mas também teve o Gerry Adriane. Foram tantas, mas tantos filhos que já apareceram e que não eram, inclusive, dos próprios cantores e artistas, e que depois bota a gente a pensar que é sobre isso mesmo, sabe? Sobre essas mães que não sabem qual é realmente o pai do próprio filho. E aí elas começam a criar histórias, enfim, gerar para não pegar mal com a família. Talvez tenha sido isso também, tá? Agora, da Catarine Alves, do portal Léo Dias, você vai ficar sabendo como fica a divisão dos bens de Gugu após o DNA negativo de suposto filho, tá? O suposto filho do apresentador pediu reconhecimento de paternidade ainda em 2023, o que atrapalhou a partilha de bens de Gugu Liberato, que morreu em 2019, pessoal. Com a relação parental descartada, como fica a divisão da herança milionária, inclusive, do próprio artista do Gugu, tá? Bilionária. A divisão fica bilionária, porque era mais de 1 bi para poder dividir. Os materiais genéticos utilizados no exame foram dos irmãos de Gugu, Amândio e Aparecida, como eu já tinha dito para vocês, e também de sua mãe Maria do Céu, tá? Após análise com o material do suposto filho, conclui-se que o Antônio Augusto Moraes Liberato não é o pai biológico de Ricardo Rocha. Com essa suposta paternidade descartada, pois processos envolvendo a herança do apresentador ainda correm na Justiça de São Paulo, o inventário da família do artista e o pedido de reconhecimento de união estável com Thiago Salvático, que deseja entrar na divisão. Olha que imbróglio, olha que show de horror, uma história pior que a outra. Eu já acabei aqui com esse tal de Salvático também, que eu acho que é um que precisa ser muito bem colocado no seu devido lugar. Mediante as tantas barreiras judiciais, já se somam 5 anos sem partilhas de bens, tá? Antes de sua morte, Gugu expressou sua vontade de um testamento feito ainda em 2011,
11. Olha só, ele morreu em 2019, olha o tempo, ele fez 8 anos antes de morrer, mas que até o momento não foi cumprido. O apresentador determinou que 75% da sua fortuna fosse dada aos seus 3 filhos, João Augusto, Bora continua, de 23 anos, Marina Liberato e Sofia Liberato, de 20 anos, tá? Os outros 25% deveriam ser divididos entre 5 sobrinhos. Além disso, o famoso beneficiou a sua mãe, Maria do Céu, de 95 anos, que ele determinou, inclusive através do próprio testamento, dela receber uma pensão vitalícia no valor, pasmem, de 163 mensais. 163 mil reais por mês, tá? O imbróglio pela herança do comunicador segue na justiça. Em paralelo, Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu, também movia um processo pedindo o reconhecimento de união estável, mas recentemente desistiu da ação e abriu mão da herança. Com isso, até então, os únicos herdeiros reconhecidos legalmente de Gugu são João Augusto Liberato, as gêmeas Sofia e Marina, e os 5 sobrinhos e Maria do Céu, que é a mãe do Gugu, que vai receber uma quantia de 163 mil reais mensais, tá? 163 mil reais mensais. É uma boa gorjeta que ele deixa, inclusive, para a própria mãe, né? E nada mais justo do que o Gugu, que tinha essa paixão absurda pela própria mãe, deixar, inclusive, essa quantia para ela. E eu faria igual, pessoal, porque se tem uma coisa que eu tinha paixão, que eu tenho até hoje, é pela minha própria mãe. Infelizmente não está mais ao meu lado, mas é uma pessoa que eu tenho uma eterna paixão, eterna, e pra mãe vale tudo, né? Nem que se for realmente a gente brigar ali por tantas outras histórias, e fez bem o Gugu ficar ali com, obrigar, né, que paguem 163 mil reais pra dona Maria do Céu, tá bom? Após dores de cabeça, enfim, toda essa história, agora vale a pena a gente tentar entender tudo o que aconteceu, inclusive durante todo esse processo. O que muito se comenta é que, na verdade, os filhos se uniram justamente para que esse espólio saísse e falaram assim: mãe, você não vai ficar desamparada, nós vamos te dar uma pensão também, a gente vai te dar uma mesada mensal para que a gente possa caminhar de verdade, para que esse dinheiro saia, porque não adianta, gente. Cada problema que tem, todo o inventário ele volta ao zero, e aí começa tudo de novo, tem que mostrar prova, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tenho amigos que perderam os pais há mais de 30 anos e não receberam até hoje a herança, né? O espólio que era para ter saído. Por quê? Porque a cada hora entra um problema, e se entra um problema, você tem que pagar de dentro do próprio espólio, e você não consegue tirar o espólio, o dinheiro não consegue vir para sua mão. Então, ou seja, tudo isso muito, mas muito difícil de ser resolvido. Então, cada um que entra no processo, o processo volta a zero. No caso do próprio Thiago Salvático, que a gente sabe que não era namorado do Gugu, na verdade era um amigo, e os dois viajavam, e ali ele insiste em dizer que ele tinha uma união estável com o próprio apresentador, tá certo? Continuando, olha só, infelizmente agora a gente tem que aguardar e ver tudo o que vai acontecer, inclusive com a vida do próprio Ricardo Rocha, quando recebe a notícia que ele não é filho do Gugu e deixa ali para trás o sonho de ter a sua fatia, inclusive na própria herança, tá?
Fala pessoal, sejam bem-vindos, esse é o nosso canal Felipe Campos Oficial e aqui você sabe que você sempre ficará por dentro de tudo que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, tá? Então não deixe de se inscrever, olha, inscreva-se, dê o like e acione o sino para que você fique sempre por dentro de tudo que tá acontecendo no Brasil, no mundo, na política, entretenimento, tudo ao seu favor. Agora desfrute de tudo. Use e abuse sem moderação. Um beijo pra vocês.